Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falar a segunda parte da aula do conteúdo de patologia osteoarticular, né? Só relembrando, para dar continuidade, né, ao assunto, para que não haja, vocês não percam o raciocínio, a gente falou nos últimos slides, né, sobre o hiperparatireoidismo, né? E hoje nós vamos continuar a falar sobre o hiperparatireoidismo, mas numa situação patológica que é frequente, provavelmente vocês vão encontrar isso em pacientes, né, na clínica, que se chama o hiperparatireoidismo secundário, tá? Então vamos falar sobre ele agora. Passar aqui o slide, vou ajeitar aqui só um minuto. Computador liso. Pronto, encontrei. Então, a osteodistrofia renal é uma doença complexa, é uma doença que envolve distúrbios, né, desequilíbrios hormonais. Ela tem como consequências, né, o osso, né, o tecido ósseo, ele é muito comprometido porque você tem uma perda tanto na concentração, na densidade de cálcio que constitui, que forma o osso, como também você tem uma maior destruição óssea, um maior catabolismo ósseo pela ação dos osteoclastos, tá? Então, o que é a osteodistrofia renal? É uma doença em que ela é muito comum em pacientes que desenvolvem alguma patologia renal e essa doença renal ela vai destruindo o parênquima renal aos poucos, tá? Então ela é mais frequente naqueles pacientes que já estão numa fase mais tardia de envolvimento renal, ou seja, onde seu rim já está quase todo comprometido, os rins, e o paciente geralmente ele está numa situação em que nós chamamos de insuficiência renal crônica, tá? E nessa doença, nessa situação, a maioria desses pacientes já estão sobre o tratamento de hemodiálise, tá? Então vocês vão encontrar pacientes com osteodistrofia renal já com os rins bastante comprometidos. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre o metabolismo do cálcio, o metabolismo da vitamina D, do fosfato, para poder entender a fisiopatologia da osteodistrofia renal. Tá? Então, é um termo usado para descrever coletivamente todas as alterações do esqueleto ocorridas na doença renal crônica. Então, nós temos aqui a osteopenia, né, que leva à osteoporose, né? Nós temos a osteomalácia, que seria essa perda na concentração, na densidade de cálcio. O cálcio ele é retirado do osso, nós vamos entender por quê. E a osteoporose pela maior ação dos osteoclastos, né? Nós temos um quadro de hiperparatireoidismo secundário, tá? Nessa situação, as paratireoides que são responsáveis pela concentração, pelo metabolismo dos níveis de cálcio, né, que regula os níveis de cálcio, elas vão estar aumentadas, né, e produzindo e liberando maiores níveis, né, secretando maior quantidade do paratormônio. E em alguns pacientes você tem, dependendo da fase da vida que ele estiver, um retardo no crescimento desse tecido ósseo. Tá? Então vamos ver aqui nessa imagem, vocês podem ver que é o metabolismo da vitamina D. O que é que ocorre? Né? Quais são as fontes de vitamina D? Nós temos duas fontes principais. Na dieta, né? Dietas ricas em alimentos ricos em vitamina D, como alguns determinados tipos de peixes, né?
alguns legumes, né? Você tem uma maior concentração de vitamina D. E também a vitamina D é decorrente do metabolismo do 7-hidrocolesterol, né? Que ele está presente na nossa pele, e sobre a ação dos raios ultravioleta, né? Os raios solares, esse colesterol ele é transformado, né, em um metabólito, em uma outra substância, né, que vai ser sintetizada no fígado, né? Então, esse 7-hidrocolesterol, né, ele é transformado na pele sob a ação dos raios ultravioleta, né? E a partir daí ele é levado para o fígado, aonde sofre uma nova transformação lá nos hepatócitos em 25-hidroxivitamina D. Mas essa substância ela ainda não é considerada substância ativa que regula a, a absorção de cálcio, né? E nós temos ainda uma outra passagem dessa 25-hidroxivitamina D pelo rim, que vai levar o seu produto final, que é a 1,25 hidroxivitamina D. Então, essa substância aqui, que é chamada, mais conhecida como calcitriol, ela vai promover a absorção de cálcio pelo intestino delgado, né? E promover a mineralização do osso, ou seja, ela facilita a entrada de cálcio e fosfato no osso. A vitamina D ela tem muitas outras funções, né? Não é só com relação ao metabolismo do cálcio, mas ela é encontrada, existem receptores de vitamina D em vários outros tecidos, né? Nós podemos observar no ovário, na mama, na próstata, em vários órgãos, né, em várias glândulas do nosso corpo, a vitamina D tem receptores. Então, as funções dela ainda não são completamente conhecidas, mas daí se tem uma ideia de que ela tem não só essa função na mineralização óssea, nos níveis de cálcio, mas também outras funções importantes, tá? Em outros processos metabólicos do nosso organismo, tá? Então, para lembrar, a 1,25 hidroxivitamina D, ela vai ser importante nesse metabolismo aqui, promovendo a mineralização óssea e aumentando a absorção, promovendo a absorção não só de cálcio, mas também de fosfato, tá? Do intestino delgado. Então, quando nós temos doença renal, quando nós temos uma lesão no parênquima renal por uma glomerulopatia, uma glomerulonefrite, uma nefropatia diabética, uma infecção crônica renal, uma pielonefrite crônica, ou até mesmo um tumor, né, que destrua o rim, mas geralmente são doenças que acometem os rins bilateralmente, o paciente entra num quadro de insuficiência renal crônica e aí não há condições de haver a conversão da 25 para 1,25, porque ela ocorre no parênquima renal. Então, os níveis da 1,25 eles caem, diminui a absorção de cálcio pelo intestino delgado, e aí os níveis séricos de cálcio caem e o organismo tem que compensar isso, aumentando a reabsorção de cálcio do tecido ósseo, ou seja, ele começa a retirar cálcio do tecido ósseo para promover uma normalização dos seus níveis séricos, e isso é feito pelo paratormônio. Então, a paratireoide ela é estimulada a produzir mais paratormônio e ela se hipertrofia, e daí vem o hiperparatireoidismo secundário, tá? Aqui um detalhe maior de como é a lesão renal, né? A produção da osteomalácia e da osteopenia. Vamos ver aqui com relação à osteomalácia, que é quando você tem uma diminuição do cálcio sérico e uma maior retirada de cálcio do osso. O osso fica mais frágil por causa disso, tá? Então, nos pacientes que têm insuficiência renal crônica, nós já vimos que há uma diminuição na síntese, né, na
transformação da vitamina D na 1,25, que é a sua forma mais ativa, que é o calcitriol, que é aquela que consegue agir nas células, né, que os receptores são mais frequentemente encontrados, né, nas células somáticas. E quando você tem uma diminuição nessa síntese, consequentemente, não vai ter uma absorção de cálcio adequada pelo intestino delgado, né? E os níveis de cálcio caem e o paciente tem uma hipocalcemia. E o que é que o organismo faz? Ele lança mão do paratormônio, que vai aumentar a absorção óssea e vai retirar esse cálcio do tecido ósseo. E com isso, os níveis de cálcio se normalizam, tá? Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma substância, um outro hormônio, que é o FGF23, que também é produzido pelo osteócito, e esse FGF, ele consegue, né, nas fases iniciais da insuficiência renal, quando os níveis de fosfato estão elevados, ele consegue aumentar a secreção de fosfato dos pacientes que têm insuficiência renal crônica, né? E quando essa insuficiência renal ela vai gradativamente aumentando, né? Ela vai progredindo no tecido renal, ela vai destruindo o tecido renal progressivamente. Esse fosfato sérico ele também vai aumentando. Por quê? O FGF não consegue aumentar a secreção de fosfato pelo rim, porque o rim está cada vez mais destruído. E aí nós temos os níveis de fosfato, né, ou de fósforo aumentados a nível sérico. Você tem uma hiperfosfatemia com uma hipocalcemia nesses pacientes. E isso também vai estimular a um quadro de hiperparatireoidismo, tá? Porque o paratormônio também tem uma regulação na absorção de fosfato, tá certo? Então, nós temos nos pacientes com insuficiência renal crônica, com osteodistrofia renal, esse quadro. Mas o que interessa para a gente é que nos pacientes com osteodistrofia, nós vamos ter um quadro de osteomalácia, né? O osso ele vai começar a perder cálcio, né? Isso, os ossos longos, os ossos chatos, à medida que essa doença renal progride no paciente, à medida que ela vai se tornando mais grave. E, ao mesmo tempo, a acidose metabólica que ocorre nos pacientes com insuficiência renal crônica, ela libera uma série de citocinas, né? Essa acidez maior, né, a nível metabólico, ela causa um estímulo à liberação do RANKI, né, do seu ligante. E com isso, nós vamos ter um estímulo, ou melhor, uma maior ativação das células que vão absorver o tecido ósseo, que vão destruir, tirar a matriz óssea, que são os osteoclastos, né? Então, nós sabemos quando há esse desequilíbrio, desculpe, esse desequilíbrio entre osteoblastos, entre síntese e destruição, nós vamos ter uma maior perda de massa óssea e, consequentemente, uma osteopenia, tá? Então, o que ocorre na doença renal crônica é isso aqui, mas a osteomalácia, ela predomina nos pacientes com osteodistrofia renal. Então, a patogênese da osteodistrofia, repetindo, o paciente com insuficiência renal crônica, ele tem uma redução na excreção de fosfato, né? Por causa daqueles mecanismos renais, né? Ele tem um aumento da fosfatúria, mas depois, com o progredir, aquela enzima FGF23, ela deixa de ser sintetizada e também você tem uma perda de massa de tecido renal e não há, consequentemente, uma capacidade maior de excretar fosfato e o paciente tem uma hiperfosfatemia. Os rins lesados diminuem a conversão da vitamina D no seu metabólito ativo, que é 1,25, produzindo hipocalcemia e diminuição na absorção de cálcio do intestino. Isso aí todos já entenderam. O hiperparatireoidismo secundário ocorre com maior secreção do paratormônio,
e a sua degradação e excreção fica reduzida pelos rins lesados. Isso aí é outra coisa que eu não tinha falado. Então, como o rim está destruído, a excreção do excesso do paratormônio a nível sérico, ela não ocorre, ele fica se acumulando porque o rim é insuficiente. Então, mesmo nos pacientes que são submetidos à hemodiálise, você tem esse desequilíbrio, né? Ele não é tão grave porque o paciente está fazendo hemodiálise, mas a doença óssea ele evolui. E muitas vezes, mesmo que o paciente seja transplantado, ou seja, o paciente tem a perda da função renal, ele recebe um rim novo, um rim transplantado. A doença óssea, osteodistrofia, ela continua a evoluir nesses pacientes, porque essa hiperplasia da paratireoide, ela permanece, tá? Ela fica como se fosse um ciclo vicioso. E em muitos pacientes é feita a retirada cirúrgica dessa paratireoide para que ele tenha o metabolismo do cálcio normalizado. Então, o hiperparatiroidismo produz aumento da atividade dos osteoclastos, como eu já disse, através da acidose metabólica, a maior atividade do RANQ-L, né? E outros fatores podem também prejudicar essa osteodistrofia, como a ingestão elevada de cálcio, a diminuição, a ingestão deficiente de vitamina D na dieta. O paciente, por exemplo, não faz uma exposição solar adequada, ele não vai ter a conversão da vitamina D, né? Acúmulo de ferro e alumínio, isso aí está relacionado com a hemodiálise, com aquela água que é filtrada, né? Que ela passa pelo organismo do indivíduo, então você pode ter ali metabólitos, metais pesados, como o ferro e o alumínio, sendo depositados e prejudicando, piorando esse quadro de osteodistrofia. Então, terminamos a situação da a patologia, né, da osteodistrofia, e o paciente desenvolve um quadro de hiperparatireoidismo secundário. Então, ele vai desenvolver um quadro clínico com fraturas, deformidades ósseas, né? Ele pode desenvolver aquelas lesões características do hiperparatireoidismo secundário, né? Aquele insuflamento que nós vimos na aula anterior, que é o tumor marrom. Aquilo pode acontecer numa situação mais grave, tá? E o tratamento é a hemodiálise e você controlar esses níveis elevados de paratormônio no indivíduo e tentar controlar os níveis de cálcio, tá certo? Então, é uma doença que ainda tem o seu tratamento difícil, né? Porque você tem outros fatores que prejudicam, que alteram esse metabolismo da vitamina D, esse metabolismo da lesão óssea, né? Que é uma lesão crônica, né? E muitas vezes você tem fatores que complicam, como infecções, outras doenças associadas a esses pacientes, tá? Como, por exemplo, como eu falei, o próprio diabetes. Terminando agora, nós vamos falar sobre patologia das fraturas, tá? As fraturas ósseas, que é uma situação muito comum, muito frequente, né? Não vou tecer comentários sobre tratamento, né? E aqui nós temos uma classificação com relação ao tipo de fraturas, né? Aqui tem a fratura simples, a fratura cominutiva, a fratura composta, a fratura complicada, né? Então, o que seria a fratura simples? É aquela fratura onde você tem a ruptura do tecido ósseo, a quebra, né? Tanto da porção cortical quanto da porção medular. Mas essa fratura, ela pode vir associada a fatores complicadores. Você pode ter uma fratura, por exemplo, cominutiva, onde você tem o osso ele é fragmentado, ocorre múltiplas áreas de fraturas, por exemplo, isso é muito comum em ossos longos, como a tíbia, como o fêmur, né? Em acidentes automobilísticos. Então, aquela fratura ela é mais complicada, ela é mais complexa, ela é mais difícil, né? Do seu tratamento, da sua recuperação.
A fratura composta é quando você tem o envolvimento tanto do osso quanto de partes moles, né? E a complicada é mais ou menos uma continuidade, né, da fratura composta. Quando você tem, por exemplo, um paciente que teve uma fratura e uma perfuração, uma exposição do ósseo numa área rota de tecidos moles, né? Você tem a ruptura de vasos, a ruptura de nervos, né? Isso ocorre muito nos traumas, né? Essas fraturas mais complicadas. Então, quando você tem a presença de um corpo estranho, quando você tem a presença de uma infecção associada, né? Então, tudo isso é chamado dentro desse conjunto de fraturas complicadas, tá? As fraturas por estresse, né, são fraturas ou são, digamos assim, são pequenas fissuras, né, que podem acontecer nos ossos chatos, nos ossos da pelve, né? São fraturas de estresse, são fraturas pequenas, né, que muitas vezes são achados radiológicos ou que causam uma dor local e que não precisa de um tratamento cirúrgico ou uma imobilização. A fratura patológica talvez seja uma das mais comuns, de acordo com a idade do indivíduo, né? Ela pode ser decorrente, como nós já vimos aqui, várias causas, né? A própria osteodistrofia, a osteoporose podem ser causas de fratura patológica, né? Então, isso é decorrente de uma doença subjacente, né? Que leva a uma osteomalácia, que leva a uma osteopenia, uma neoplasia, né? Uma metástase, que é muito comum, né? Pode causar o enfraquecimento ósseo, a destruição do tecido ósseo e ali você ter a fratura, tá? Então, a cura da fratura, a cicatrização, a regeneração óssea que ocorre, ela tem várias causas que podem levar a um prejuízo da sua cura completa, da sua regeneração completa, né? Pode ser prejudicada pelo movimento, dependendo da localização da fratura, se você não tiver um membro, né, mobilizado de forma adequada, suprimento sanguíneo suficiente, né? A presença de tecidos moles, nutrição, infecção, ou seja, vários fatores aí que estão dentro também dos fatores relacionados com a má cicatrização e a má regeneração dos tecidos. Ou seja, a presença de uma diminuição na vascularização. O indivíduo tem uma área em que ele tem uma patologia vascular, um paciente diabético, por exemplo, né? Um paciente que tem uma fratura e aquela fratura veio associada com corpo estranho, com infecção, né? Ou ele tinha uma infecção prévia naquela região. Ou seja, vários fatores podem prejudicar o processo cicatricial. As causas que levam à falha na consolidação da fratura são causas locais, né? Você tem movimento excessivo do osso fraturado, extensos danos ao osso fraturado, uma fratura cominutiva, né? Com necrose óssea, por exemplo, né? A falta ou a deficiência de suprimento sanguíneo, por exemplo, na região inferior da tíbia, isso ocorre. Tecidos moles acometidos por lesões graves, com produção de hematomas, de necrose de tecidos moles, né? Necrose muscular, necrose da pele, isso pode acontecer, né? Interrupção do fornecimento, né? Como, por exemplo, na cabeça do fêmur, no escafoide, você pode ter áreas de isquemia também de necrose associadas à fratura. Então, são vários fatores aqui, a gente pode ficar comentando isso, discutindo fatores que podem estar associados localmente com que podem interferir na consolidação dessa fratura. A consolidação é justamente o processo de regeneração óssea e o restabelecimento daquele osso, né, com toda a sua estrutura sendo reposicionada e colocada como era antes, né? O tecido ósseo ele tem uma capacidade regenerativa, né? E você consegue regenerar o tecido ósseo tanto a cortical quanto a medular.
Mas para que isso ocorra, você tem que ter um ambiente íntegro, né? De vascularização, de oxigenação, sem necrose, sem infecção associada. Então, nós temos aqui fatores locais, mais uma vez, né? Fatores gerais, como, por exemplo, pacientes que fazem uso de corticosteroides, que leva a imunossupressão, leva a uma diminuição do processo cicatricial, né? Aqueles fatores como TGF-beta, como fatores que aumentam a proliferação celular, síntese de fatores que vão levar ao processo de regeneração, vão estar prejudicados, vão estar diminuídos com o uso crônico de corticoide. O estado geral comprometido, né? Um estado geral nutricional comprometido, a idade, a gente sabe que o envelhecimento ele diminui o processo cicatricial, a eficiência desse processo, o tempo, né, de regeneração, tudo isso está comprometido, né? Isso aqui é uma repetição, né? Interposição do tecido mole no local da fratura, uma maior separação, né? As extremidades afastadas, que é a cicatrização por segunda intenção. Aqui nós estamos vendo nessa imagem de cá, se vocês puderem aumentar depois, uma fratura do tipo cominutiva, né? Vocês vejam que o osso ele foi fragmentado em várias partes, né? Eu acho que isso aqui é uma tíbia, e vocês vejam que existe várias, o osso está até interposto, né? Formando espículas ósseas aqui, que devem ter comprometido tecidos moles. Essa fratura aqui de engalho verde é uma fratura mais como uma fissura, né? Ela é muito comum em crianças, onde os ossos eles têm uma maior flexibilidade do que os ossos longos de adultos. Então, muitas vezes a criança ela cai, ela sofre um acidente, uma queda, mas o osso ele não é totalmente fraturado, ele tem apenas uma fissura, uma área, né, pequena de fratura, que é a chamada fratura em galho verde. Aqui nós estamos vendo o processo de reabsorção, né, de regeneração e consolidação da fratura. Inicialmente aqui nessa imagem do lado esquerdo, vocês vejam que o osso está fraturado e se forma um coágulo, como se fosse um plastrão, né, de coágulo sanguíneo, que vai isolar essa área, né, para que comece o processo de consolidação, né? Com o passar do tempo, de alguns dias, né, lógico, o indivíduo foi submetido a uma mobilização da fratura, uma limpeza, né? Ele está sob o uso de anti-inflamatório, de analgésico, antibiótico, ou seja, tem todo um tratamento de suporte, é um indivíduo jovem, é um indivíduo que tem boa nutrição, essa área, né, não houve a permanência de corpos estranhos, nem houve destruição de tecidos moles, então o processo de consolidação ele continua de uma forma mais ideal, né? E aí você tem, então, começa a aparecer células nessa região que vão produzir o tecido ósseo, né? Nós temos aqui, por exemplo, a vinda de fibroblastos, né? E também a migração de novos vasos que vão produzir como um tecido de granulação, tá? Então, essa matriz jovem que está sendo formada aqui é o primeiro passo para a síntese da matriz óssea, tanto cortical quanto medular, né? O osso necrótico que está aqui presente, que são essas lacunas claras, ele vai ser absorvido pelos osteoclastos. Então, está sendo estimulado osteoclastos pelo Ranchiella e osteoblastos também para a síntese de novo osso. Com o passar do tempo, né, alguns meses depois, algumas semanas, né, dependendo do tipo de osso, dependendo do tamanho dessa fratura, vocês vejam que ocorre a síntese de uma matriz óssea jovem, né? É uma matriz mais constituída por tecido cartilaginoso, que é a ossificação endocondral. Esse tecido cartilaginoso, as células, elas são células totipotenciais que vêm da matriz extracelular e elas são transformadas, são geradas por essa matriz a produzirem cartilagem e se transformarem em osteócitos. Então, é uma cartilagem imatura que se forma aí.
E a partir dessa cartilagem, nós vamos ter o processo de ossificação, né? Vocês vejam que esse tecido verde que está aqui, rodeado por essas células, são matriz óssea jovem, ainda não calcificada, ou seja, sem deposição óssea. Essa matriz ela vai começar a se alinhar, a se adequar à estrutura óssea, né? E também vejam, observem a presença dos osteoclastos, promovendo a absorção do osso necrótico, limpando a área e preparando-a para a deposição desse osso neoformado. Numa fase mais tardia, né, vocês vejam que o osso ele já está alinhado na posição correta, né? Lógico, isso que eu estou falando é de uma forma mais genérica, né? Mas esses passos eles são bem mais complexos, né? E aqui você tem um predomínio de uma atividade osteoblástica do que osteoclástica, tá? Você tem aí uma grande quantidade de osteoplastos sintetizando o osso e também uma maior deposição de cálcio, né, mineralizando essa matriz para que esse osso passe de um osso jovem para um osso maduro consolidado. Então, no final, essa matriz óssea ela vai fechar aquela área de fratura e o osso é consolidado e a fratura ela não existe mais, tá certo? Vamos imaginar que esse paciente desenvolveu um quadro infeccioso naquela região. Aquela fratura foi contaminada por uma bactéria, né? E você tem aí uma outra complicação que nós vamos falar agora, que é a osteomielite, né? A osteomielite pode ser decorrente dessas fraturas, como também ela pode ser originária pela via hematogênica, né? O paciente tem uma infecção em um órgão à distância e por via hematogênica essa bactéria ela atinge o tecido ósseo da coluna vertebral, um osso longo, né? E por aí e assim por diante. Então é uma lesão inflamatória devido à infecção bacteriana do osso, né? Essa bactéria acomete o tecido ósseo através do sangue, por um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada, né? Onde você tem a presença de bactérias se proliferando dentro da circulação, dentro do sistema sanguíneo, ou através de uma pele ou uma fratura exposta, né? Que é o mais comum. Uma ferida na pele, uma úlcera, né? Uma escara, uma lesão infectada, né? Que profunda, essa bactéria migrar para o tecido ósseo e causar um quadro de osteomielite. Então, aí nós temos quadros de osteomielite aguda, supurativa, com liberação de pus, de tecido necrótico, né, com inflamação aguda, formação de abscessos, né? E nós temos a osteomielite crônica, que é uma situação mais grave, né, que leva à deformidade óssea, né, e é mais difícil o seu tratamento. Então, nas crianças, o quadro etiológico, o agente etiológico mais comum é o Staphylococcus aureus, né? Você pode ter a presença de tuberculose migrando e infectando o tecido ósseo, que é o chamado mal de Pott, né? E isso é muito comum na tuberculose mais avançada, aquela tuberculose miliar que acomete não só o pulmão, mas outros órgãos como tubo digestivo, baço, linfonodos, ou seja, a bactéria, o micobactéria, ele pode migrar para o tecido ósseo. E não é tão raro de você observar isso, tá? E ela leva a um quadro que pode radiologicamente simular um tumor, né? Ela geralmente afeta os ossos da coluna vertebral, né? Você pode ter também a presença de osteomielite com esses dispositivos de fixação para uma fratura, né? Aquele material que é usado na hora da cirurgia, ele pode infectar, porque ele forma um meio de contaminação do osso, né? Porque ele está ligado diretamente ao osso, e ele poderá causar uma osteomielite.
Essa frase aqui, o osso necrosado, é no caso da osteomielite crônica, né? Com o passar do tempo, essa infecção óssea, causada, por exemplo, por uma bactéria, ela pode ficar quiescente dentro do osso, ela pode ficar, de certa forma, mais indolente no tecido ósseo, né? O tratamento antibiótico, ele se torna mais difícil, né? Porque o tecido ósseo, mesmo necrosado no osteomielite aguda, devido à irrigação sanguínea, né? A quantidade de fluxo sanguíneo ser menor no tecido ósseo, o antibiótico muitas vezes não consegue ser eficiente, né? Se você tem muita necrose, se você tem uma grande quantidade de bactérias. E com isso, essa osteomielite poderá evoluir para uma fase crônica. E aí, essa bactéria que está presente, infectando o tecido ósseo, principalmente na região trabecular, na região mais profunda, né, mais central do osso, ela vai causar uma área de neoformação óssea em volta, ou seja, é como se o tecido ósseo ele reagisse produzindo um invólucro em volta daquela área inflamada, daquela área de necrose, né? Que forma um sequestro dentro do interior do tecido ósseo. Então, você tem o sequestro, que seria o tecido ósseo necrótico, e em volta dele um invólucro de osso reacional. E nas outras regiões do osso, você tem tecido ósseo normal. Então, aquele processo ele funciona quase como um abscesso, né? E fica permanente ali no paciente. Ele pode supurar, pode formar uma fístula, e ele não cura. É muito difícil por causa dessa capa, né? Dessa massa de tecido ósseo que se forma em volta dessa área de necrose. Vamos ver aqui umas imagens que fica mais fácil a gente identificar, né? Observe aqui o rádio e a una desse paciente, aqui a superfície de corte. Vocês vejam que nesse osso aqui, a una, né? Não, acho que aqui é o rádio, ele está muito deformado, né? Mas observe aqui nessa região entre a diáfise e a metáfise, o tecido ósseo ele está mais poroso, né? Ele está com um aspecto mais esponjoso, né? E também há um certo espessamento no seu tamanho. E nesse outro lado também, né? Observe que isso aqui são áreas de sequestro ósseo, provavelmente tinham vários focos, né? Como esse aqui de osteomielite, com formação de tecido ósseo necrótico, e vejam como o invólucro ósseo ele deforma, né, o osso como um todo. Essa osteomielite aqui é uma forma mais grave, mais extensa de osteomielite, né? Ela se estendeu por quase toda a superfície óssea, tá? E aqui, da mesma forma, né? Esse homem é um senhor de 78 anos e tinha estilhaços de bala, né? Causado por um ferimento. Ele levou um tiro, né? Esse estilhaço ficou retido dentro da matriz óssea, foram retirados, mas alguns permaneceram, né? Devido ao tamanho, e eles ficaram como um corpo estranho, né? E causando infecção. E observem aqui, nessa região trabecular, formou essa cavidade, né, no fêmur do paciente com tecido ósseo necrótico. Observe que aqui parece ter uma fístula, né, onde havia drenagem desse material, mas o que é mais importante, em volta se forma uma verdadeira massa de tecido ósseo neoformado, né? Esse tecido ele foi formado, foi constituído, mas ele não consegue conter o processo inflamatório. Ele vai espessando a região trabecular e a região cortical, e o osso vai alargando, aumentando e deformando a sua anatomia, tá? E isso causa dor, isso causa incapacidade funcional, e muitas vezes o tratamento é a retirada do osso como um todo, né? Como foi feito aqui.
Então, isso aí são casos de osteomielite crônica. Na osteomielite aguda, muitas vezes você também retira o fragmento, faz uma curetagem e lança a mão de antibiótico terapia, né? Tratamento mais conservador, né? Em crianças, por exemplo. Visto isso, vamos partir agora para a última parte da aula. Vamos falar agora sobre uma doença que é muito prevalente, é uma doença cada vez mais frequente na população idosa, que é a chamada a osteoartrite e osteoartrose, né? Eu acho que ela tem uma importância tão grande quanto a osteoporose, né? Como uma doença que é incapacitante, é uma doença que causa dor crônica nos pacientes, tá? Então, o que é a osteoartrite ou osteoartrose? É uma doença, preferencialmente, é uma doença em região articular, né? É uma doença que começa, muitos estudos demonstram que é uma doença que começa a nível da articulação, na sinóvia, né? E ela vai, aos poucos, destruindo essa sinóvia, a superfície articular, a cartilagem, e ela acomete o osso subjacente, tá? Então, existem fatores predisponentes, né? Muitos desses fatores ainda não são compreendidos, são fatores genéticos, fatores hereditários, mas o que se tem em mente é que é uma doença do envelhecimento, é uma doença que acomete principalmente indivíduos idosos, é uma doença que tem relação com o peso, né? O excesso de peso desses pacientes, a obesidade, e também é uma doença que tem relação com o trauma constante daquela região. Por exemplo, um indivíduo que fez muita teve uma atividade física ou uma profissão que exigia um movimento frequente daquela articulação, né? Então houve um histórico de lesão crônica nesse paciente e com isso as grandes articulações são as mais acometidas, porque são elas que aguentam, né, que suportam o maior peso do nosso corpo, a articulação do joelho, a articulação do quadril, por exemplo, são as mais afetadas, tá? Então, é uma doença que limita os movimentos, é uma doença dolorosa que causa dor crônica nos indivíduos idosos e leva à incapacidade física em indivíduos acima de 65 anos, na maioria dos casos. Nós temos ainda a osteoartrite primária, né, que é uma doença insidiosa também que causa ainda não conhecida, né? E afeta de maneira oligoarticular. Provavelmente compromete mais articulações do joelho, quadril, né? Mãos e a coluna vertebral. E a forma secundária, que é mais rara, né? Acomete indivíduos mais jovens, né? Ela tem como causa doença predisponente como traumas, obesidade e também acomete uma ou mais articulações. Mas, sem dúvida, a osteoartrite primária, a doença do idoso, né, ela é bem mais comum, ela é bem mais frequente. Então, é uma doença crônica, insidiosa, né, que precisa ser diagnosticada precocemente, né, para prevenir as suas complicações, né? Os pacientes têm um quadro característico, limitação dos movimentos, a chamada crepitação das articulações, quando eles movimentam, você sente o crepitar, né? A dor muito intensa, que limita a vida desses pacientes, a qualidade de vida desses pacientes é muito limitada, é muito prejudicada, né? Nós temos aqui uma complicação que é a produção dos chamados osteófitos, né? Que são excrescências ósseas que se formam próximo a essa área articular, principalmente na coluna vertebral, onde você tem a presença de raízes nervosas naquela região, e esses osteófitos eles podem comprimir essa raiz nervosa, causando dor crônica e atrofia muscular, tá? Então, isso aí é muito comum nos pacientes com a osteoartrite da coluna vertebral. Existem métodos de prevenção, né? No caso aí seria
a fisioterapia, né, que é um método eficiente no sentido de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, muitas vezes é combinado com analgésicos e anti-inflamatórios e com tratamentos nutricionais, né, para reduzir o peso do paciente, né? Mas um tratamento efetivo, preventivo ou que acabe com a doença, cure a doença, ainda não existe. A sua patogenia é bem complexa, é uma patogenia que ainda não é bem conhecida, mas o que se tem em mente hoje é que ocorre inicialmente uma lesão a nível da superfície da sinóvia, né? A membrana sinovial ela é inicialmente atacada por esse excesso de peso, né? Por esses mecanismos inflamatórios, né? Talvez citocinas levam a um quadro de sinovite subclínica, né? Já foi identificado isso, que muitas vezes essa sinovite ela não causa atividade inflamatória suficiente para causar dor nas articulações, né? Então esse quadro vai se arrastando, essa sinovite, essas citocinas, né? Elas promovem uma alteração na função dos condrócitos, né? Com o passar do tempo, esses condrócitos que têm uma função importante em renovar a cartilagem da superfície articular, eles passam a diminuir essa síntese, né? Eles vão acumular uma maior quantidade de líquido e também vão começar a liberar citocinas inflamatórias, né? Que vão aumentar essa atividade inflamatória da superfície articular, tá? Então, nós temos também a alteração como é que a gente pode chamar, nas proteínas ou nos constituintes extracelulares, mesenquimais, que formam e são importantíssimos na cartilagem articular, como os proteoglicanos e o colágeno, eles têm essa perda da sua função de elasticidade e de resistência. Então, você começa a ter uma fissura nessa cartilagem, uma diminuição da sua espessura, ela fica uma cartilagem mais frágil, né? E isso associada a essa maior atividade inflamatória. Existem também fatores mecânicos e de envelhecimento, como eu já falei, o sobrepeso, a questão da lesão crônica decorrente de uma atividade do paciente, né, do indivíduo, né? São importantes na patogenia. Os fatores genéticos, né, como polimorfismos em vários genes que codificam matriz e moléculas de sinalização, né, dão uma maior suscetibilidade. E o que se tem em mente é que na osteoartrite a cartilagem ela tem uma maior quantidade de água, como eu já disse, do que proteoglicanos, e esse desequilíbrio aumenta a expressão e sinalização de fatores de crescimento e principalmente citocinas, né? Então os condrócitos eles vão causar esse desequilíbrio na relação da água com os proteoglicanos, da água com a matriz extracelular, e aí nós temos uma maior produção de atividade inflamatória, né? Essa inflamação é que é prejudicial, que ela se perpetua por toda a doença. Há uma maior perda de colágeno tipo 2, né, que vai ocorrer uma maior proliferação de condrócitos. Os condrócitos eles estão aumentados, digamos assim, a sua atividade proliferativa, né, mas não há uma síntese de matriz cartilaginosa suficiente, ou essa matriz é produzida com uma constituição alterada ou inadequada, tá? Aqui nós já estamos no final da aula, né, nos últimos slides. Vejam que a doença é a superfície articular, aqui em azul nós temos a cartilagem, nós temos aqui uma parte subcondral, que já é uma cartilagem calcificada, e abaixo nós temos o osso cortical e o osso trabecular com a medula óssea amarela, tá? Tecido adiposo. Vamos imaginar que isso seja a cabeça de um fêmur, né? A superfície articular que tem uma carga, um sobrepeso muito grande.
Com o passar do tempo, você tem a morte dos condrócitos e a sua renovação, né? Vamos imaginar que esse indivíduo tenha sobrepeso, é um indivíduo idoso, e ele tenha toda essa atividade inflamatória que se iniciou lá na sinóvia. A sinóvia, ela estaria aqui em cima, né? Acima da superfície articular, em contato com a cavidade articular, com a bulsa, né? Ali com o líquido sinovial. Com o passar do tempo, então ocorre, digamos assim, a alteração justamente da matriz extracelular nos constituintes dessa cartilagem, ela sofre, digamos assim, fissuras, ela fica mais frágil, né? Mais fragmentada, ela não tem tanta elasticidade, e nós temos aqui pequenas fissuras aonde nós vamos ter o que ele chama de fibrilação da cartilagem e a entrada de líquido sinovial para dentro dessa matriz cartilaginosa. Vejam que esse líquido, para entrar aqui, nós temos que ter também uma solução de continuidade lá na superfície sinovial. A sinóvia, a membrana sinovial, ela deve estar inflamada, com alterações inflamatórias importantes, né, que levam a essa ruptura e a entrada de líquido sinovial para dentro da superfície articular. E com isso, o processo da osteoartrite ele começa a se iniciar, a acontecer. Então, aqui você terá, na evolução mais tardia, mais crônica, uma completa perda dessa cartilagem, né? Ela não consegue se reconstituir, e essa fissura ela se aprofunda e ela consegue atingir até a matriz óssea, né? O processo inflamatório ele vai progredindo, evoluindo para dentro da superfície óssea. E aí nós vamos ter atividade regenerativa, atividade degenerativa associadas, ação de osteoclastos, ação de osteoblastos, neoformação óssea, e com isso há um desequilíbrio cada vez maior, né? Se forma uma nova cartilagem, ela é reconstituída, mas ela não é adequada, ela não é suficiente para recompor essa superfície articular. E com o passar do tempo, nós temos a desnudação dessa cartilagem, dessa superfície articular, com exposição do córtex ósseo, né? Indiretamente no tecido sinovial, e essa exposição, essa ausência da proteção da cartilagem que vai causar todas as consequências da osteoartrite, limitação dos movimentos, dor, e é um processo progressivo, que muitas vezes a superfície articular do fêmur ela fica totalmente desnuda de cartilagem, né? E se forma ao lado os chamados osteófitos, né? Eles vão aqui ser constituídos, né? Ser produzidos como uma tentativa de reparo, né? Aonde isso vai causar lá na coluna vertebral uma compressão dos canais medulares. Aqui nós estamos vendo uma biópsia, né, de cabeça femoral. Observe aqui que a cartilagem ela está completamente fibrilar, né? Tem esses fragmentos, ela não está íntegra. Observe que aqui ela tem uma zona mais escura, calcificada, e a matriz óssea aqui embaixo. Então, essa fissura ela vai se aprofundando cada vez mais, entra aqui na matriz óssea e você tem a completa perda dessa superfície articular, como ocorre aqui nessa imagem, tá? Observe aqui o tecido cartilaginoso presente aqui nessa faixa branca, né? Isso aqui é uma cabeça de fêmur, aqui seria o osso, né, do fêmur, o osso trabecular, e observe que essa região aqui ela está muito comprometida por um quadro de osteoartrite de longa duração. Os cistos, as fissuras, né, onde o tecido sinovial penetrou, e a completa, que a gente chama eburneação, né? O osso fica ebúrneo como mármore, porque você não tem mais a cartilagem revestindo esse osso, ele fica com aspecto marmóreo quando você observa a cartilagem, a superfície articular. Ou seja, ele fica completamente exposto diretamente na superfície articular, e isso causa
todas aquelas alterações, tá? Aqui também, desse outro lado, a formação dos chamados cistos subcondrais, né? Aqui você tem líquido sinovial, você tem necrose, existe inflamação, né? Vai ser formado osso nessa região e de uma forma completamente patológica, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. A aula, esse é o último slide, tá? Nós vamos ter na segunda-feira, dia 26, a nossa aula prática, às 8 horas. Eu já deixei o link para vocês lá na disciplina prática, né? E nós vamos também, eu vou passar uma atividade para vocês, vou colocar com relação a essa aula prática, tá certo? Uma atividade complementar, tá certo? Então, deixei também, coloquei hoje na turma teórica, um capítulo do Robbins, né, em PDF, para vocês lerem. Ele tem falando sobre osteoartrite, sobre osteoporose, sobre aquelas funções do osteoclasto e osteoblasto, e tem outras coisas que podem complementar as aulas de hoje, tá? Não vai ter tudo, né? Não fala muito sobre, por exemplo, fratura, né? Nem a osteodistrofia renal fala um pouco, e tem outras coisas que vocês podem ficar à vontade para complementar a formação de vocês, tá certo? Então, até a aula de segunda e bom fim de semana.